Bom dia, bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo, a todas e todos, aos que estão aqui em casa, aos que estão pertinho, aos que estão distante, aos que estão acompanhando pelo YouTube, Spotify, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse tempo é um tempo que nós sempre olhamos com muito carinho, um espaço do tempo muito sagrado, né, para os nossos encontros. Eu fico muito feliz de poder celebrar a Deus juntamente com os nossos irmãos, com a nossa família espiritual. Então, vocês são muito bem-vindos e bem-vindas, todos e todas. Eu tenho conversado com a comunidade uma forma de série, né? E nós chegamos aí ao quarto domingo. Nós desenvolvemos o nosso diálogo, a nossa conversa em cima de uma janela de oportunidade, que é a Quaresma. Nós estamos rumo à Páscoa e a cada domingo eu tenho compartilhado com nossos irmãos e irmãs essa trajetória de Jesus, mais especificamente os últimos passos de Jesus até a crucificação, até a sua morte. E tentando fazer uma busca muito profunda a respeito desses últimos momentos de Jesus. E eu chamei essa série de Anatomia da Redenção. Anatomia da Redenção tem o propósito de mergulhar nas Escrituras e tentar compreender quais foram os movimentos de Jesus e quais foram as respostas dele e as reações adversas a partir da sua presença no mundo. E já ouvimos falar sobre um Jesus que fez um movimento de subversão, um Jesus escandaloso na sua mesa, uma mesa que é partilhada para toda a gente, um Jesus que quebra um paradigma, mostrando que o seu evangelho, as suas boas novas é para todo e qualquer tipo de gente. Nós também vimos juntos, né, Jesus virando a mesa do templo, quebrando a banca real, virando, né, a mesa do templo, especialmente a mesa que movimentava o comércio religioso. Nós também olhamos para Jesus numa característica muito sensível a saber que Ele é um Deus que nos visita no jardim da dor, no jardim das tensões da nossa vida, no jardim do sofrimento da nossa trajetória. Jesus nos visita. E hoje, meus irmãos, eu queria, em cima desse momento do Evangelho, forçar mais uma quebra de paradigma, que é o paradigma em que encontra a religião como um termo que foi escondido durante séculos e que nós estamos acostumados a perceber de maneira diferente. E aí, qual é a primeira quebra de paradigma para a gente continuar essa conversa? Primeiro é entender a referência dada à cruz. Porque ao longo do tempo, dos anos, a cruz, ela passou a ser um elemento do nosso cotidiano. E a religião mostrou para a gente e nos acostumou a olhar para a cruz como um adorno, de prata ou de ouro que a gente coloca no pescoço, né? Um adorno estético, bonito também, que tem características muito sofisticadas de beleza. E a religião, ela fez isso de maneira muito pontual, muito consciente também. E a gente também olha a cruz como um símbolo místico. E tudo isso foram construções religiosas, para que a gente olhasse para a cruz e tivesse ela numa corrente, num brinco, numa tatuagem,
ou a gente usa esse elemento como força mística, né? Até mesmo na nossa postura, quando a gente chega diante do sagrado, a gente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E aí esse referencial da cruz, ele é simbólico, ele tem a sua importância, mas ele também tem algumas características que são muito específicas e que precisam ser consideradas. E por que eu quero quebrar esse paradigma da gente perceber a cruz só nessas categorias? Porque eu penso que é importante lembrá-los que a cruz, especialmente no primeiro século, ela era, entre aspas, a cadeira elétrica de Roma. A cruz, no primeiro século, era um instrumento de tortura para aqueles e aquelas que desobedeciam à lei e à ordem do império. Então isso é muito importante a gente nunca esquecer. Então não se trata de olhar para a cruz como um adorno, não se trata de olhar para a cruz só como uma experiência ou como um símbolo místico, mas é necessário que nós tenhamos um olhar crítico a respeito da cruz, dentro de onde ela nasce, de que contexto ela nasce, e como ela se manifesta. A cruz é um símbolo religioso, mas de fato também é esse símbolo de uma tortura feita por corpos que disseram não ao império ou que se rebelaram ao império. É um instrumento de tortura que tem o interesse, ou tinha o interesse, de silenciar todos aqueles que se levantavam contra o imperador. E a morte de Jesus, meus irmãos, não foi um acidente. A morte de Jesus não foi um acidente trágico. Não foi uma tragédia que aconteceu. A morte de Jesus também não foi uma resposta da sua trajetória nesse tempo. Não foi o seu destino místico. Porque a gente corre o risco de olhar para a crucificação como era natural. Jesus teria que passar pela crucificação porque era natural, a história levaria ele para esse contexto e era o seu destino místico. Não. E é importante a gente desenvolver essa trajetória na quarentena para entender quais foram os motivos, ou os principais motivos que levaram Jesus até a cruz do Calvário. E nós já denunciamos alguns nos últimos domingos. E hoje nós temos outros motivos, e talvez um dos mais tensos. Porque aqui nós temos algo importante a conhecer a respeito da morte de Jesus. Primeiro, na compreensão que foi uma execução do Estado. Uma execução do Estado que teve características políticas. Ela foi politicamente construída e motivada. E a execução do Estado no corpo de Cristo também teve motivações jurídicas. E ela foi juridicamente forjada. Então não foi do nada que ele foi crucificado. E hoje nós vamos olhar para esse momento em que a verdade, que é uma pessoa, a verdade foi colocada no banco dos réus por um conluio político acovardado e por um conluio entre a política acovardada e a religião corrompida. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo. Especialmente os primeiros versos da minha leitura se inicia no 13 e 15. Então, Lucas 23, 13 e 15. Você pode acompanhar a minha leitura, você pode acompanhar na tela. Lucas 23, 13 e 15. Mostra exatamente esse conluio entre o templo e o palácio. Essa relação entre o templo e o palácio.
Diz assim, todos acharam? Versículo 13. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhes disse: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nada, não achei nele base para nenhuma das acusações que lhes fazem. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como pode ver, ele nada fez que mereça a pena de morte. Eu vou repetir esse ponto. Não achei nele base nenhuma das acusações. Disse também que Herodes tinha trazido Jesus de volta porque não tinha encontrado nele nenhuma motivação para que ele sofresse a crucificação. E aí ele conclui dizendo: ele nada fez que mereça a pena de morte. Vamos ao versículo 23, um pouquinho mais à frente. Versículo 23 e 24 diz assim: mas eles insistiram com altos gritos, exigindo que fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então, Pilatos decidiu que o pedido deles fosse atendido. Até aí. Para a gente entender com rigor toda essa motivação e como essas coisas aconteceram, a gente precisa entender a anatomia também do julgamento de Jesus. A forma como Jesus foi julgado. Porque nós precisamos analisar especialmente duas forças, duas figuras nesse cenário, que elas foram extremamente importantes para a crucificação de Jesus. E essas duas figuras do cenário, elas são a figura religiosa e a figura política. A figura religiosa numa persona que é Caifás. Caifás é um líder religioso, um saduceu, um homem que coordenava toda a estrutura religiosa de Jerusalém no seu tempo. Era a grande voz religiosa, era a grande voz que legislava e que organizava, que administrava o sistema religioso do seu tempo e da sua época. E nesse processo, ele fazia, juntamente com o Estado, as suas articulações, porque também precisava manter o seu lugar de privilégio na estrutura de elite religiosa que foi concedida. Caifás representa essa religião corrompida. Caifás representa os líderes religiosos que não tinham, nesse contexto, uma autoridade legal para crucificar alguém. Eles não conseguiam fazer isso sozinhos. Eles não tinham autoridade para levar alguém à execução no seu tempo. E além disso, eles não queriam matar Jesus somente. Eles não queriam só matar Jesus por conta da sua teologia. A motivação e o interesse de eliminar Jesus não era por conta somente da teologia, mas era justamente por tudo aquilo que nós já denunciamos nos domingos anteriores. Um deles era porque a pregação de Jesus trazia incômodos e também desmonetização do templo. A pregação de Jesus mexia com o lucro do templo. Então não era só a sua teologia.
eram as suas críticas a respeito da forma como a igreja e a religião se monetizava. E também o outro ponto era o poder, óbvio. Porque Jesus também estava ficando cada vez mais conhecido. Aquele moço que começou pregando para 12 pessoas, começou a convocar na sua pregação grandes multidões. E toda vez que alguém começa a pregar para uma multidão e motivá-la, isso gera preocupação para os líderes religiosos. E os líderes religiosos ficam com medo de perder o quê? O poder da narrativa, o poder na mente daquele povo, o poder de manipulação que eles já obtinham. E Jesus estava fazendo esse entrave. E era importante para os religiosos a eliminação de um homem do que a eliminação de um povo. Então, para não gerar um motim de guerra social, era melhor que se eliminasse o cabeça, aquele que estava fazendo aquele movimento. Todos estão comigo? Era esse o interesse dos religiosos. Era esse o interesse do poder desta religião corrompida, figurada na pessoa de Caifás. O lucro do templo e o poder que eles obtinham sobre o povo. Eles precisavam de algo que eles não conseguiam, que era colocar Jesus no banco dos réus e condená-lo à morte. Como a religião não conseguia condenar Jesus à morte, eles recorreram ao Estado para que o Estado fizesse o trabalho sujo. E aí entra no cenário mais um adversário desse lugar, que é Pilatos, que é o poder político do tempo, da sua época. Pilatos, Herodes, aqueles que legislavam Roma, legislavam o império, legislavam, né, as tratativas comerciais, e também tinha o seu conluio de interesses com a religião. Pilatos, que era o governador romano, deixa nesse texto que nós lemos algo muito claro. Eu fiz questão de repetir. Irmãos, ele sabia que Jesus era inocente. E ele não mediu esforços para dizer isso publicamente. Ele disse: Jesus, esse homem que vocês trouxeram para mim, eu não encontrei nada que legitimasse a condenação que vocês estão me solicitando. Pilatos olhou para Jesus e fez toda a sua análise técnica jurídica para verificar se aquele homem deveria ser crucificado. E ele não encontrou motivações para isso. E mais, usou como justificativa que, vocês levaram também para Herodes, e Herodes mandou ele de volta. Nem Herodes encontrou um lugar que justificasse a crucificação desse moço. O que Pilatos está dizendo é que ele sabia que Jesus era inocente. Ele declara publicamente, mas a prioridade do Estado, meus irmãos, não é fazer justiça. A prioridade do Estado é a manutenção da ordem. A prioridade do Estado não é fazer com que a justiça se estabeleça, mas fazer com que a ordem seja estabelecida ou reestabelecida. E esse era um dos argumentos narrativos do poder religioso diante do império. Por conta de todas essas narrativas, Pilatos lava as mãos e entrega Jesus ao povo, aos religiosos, e faz isso para não perder o controle político. Faz isso também para não desagradar a elite religiosa, a elite judaica. Vocês estão me compreendendo, meus irmãos? O peso e a complexidade desse momento?
Nós estamos falando que o Estado, ao examinar um moço, não viu justificativa para a sua tortura. Mas ao ouvir a narrativa dos religiosos, o concedeu para a morte, para não perder o seu controle político sobre a sociedade, porque o povo já estava do lado dos religiosos, e também não queria desagradar os religiosos, porque os religiosos tinham articulações e os seus interesses. Porque eu já bem disse para vocês e fiz uma denúncia nos domingos anteriores, dizendo que a religião era o quê? O banco central, o modus operandi do seu tempo. O julgamento de Jesus foi uma farsa judaica, uma farsa da religião judaica, uma farsa jurídica, uma farsa que tem testemunhas falsas que foram compradas, uma farsa que tem um processo que foi corrompido, que foi votado na madrugada, que era algo proibido naquele tempo e era ilegal. E Jesus não teve direito à ampla defesa. Na verdade, ele não teve direito nem à mínima defesa, porque não houve advogados. É esse o contexto que Jesus é entregue às mãos de Pilatos, de Caifás, às mãos do Estado e da religião. Sempre, meus irmãos, que a religião que busca poder se une ao Estado que busca controle, corpos são dilacerados, existências são violentadas. Sempre que a união da religião que sente o desejo do poder e o Estado que gosta de controlar o povo, sempre quando eles se unem, acontece uma tragédia social. Porque pessoas, especialmente as mais vulneráveis, elas são eliminadas, são mortas. Mas ainda bem que essas coisas só aconteciam naquele tempo, né, gente? Não? Não, né? Obviamente que não, porque o julgamento de um moço que foi identificado como um assaltante, indo de bike para o seu trabalho e alvejado por um tiro de um policial que achou que ele era um ladrão, mas ele era só um trabalhador, correndo para chegar no tempo do trabalho. Passa por uma análise jurídica muito diferente do que um banqueiro. Que, embora esteja preso, tem o direito de ampla defesa. Ampla defesa. Uma sociedade em que, assim como Jesus foi colocado no banco dos réus e que decide ficar do lado dos poderosos, o Estado e uma religião que decide ficar do lado dos poderosos, nitidamente entra em confronto com um Jesus que decidiu ficar do lado de um povo que estava sendo massacrado por um sistema e sendo condenado justamente por ele. Esse é um ponto. O meu segundo ponto, agora já sabendo dessas duas entidades, que é a religião e a política, unidas, provocando essa tragédia, o segundo ponto é compreender a cruz, compreender também o que eu vou chamar primeiro de árvore de linchamento, e eu vou explicar por quê. A cruz, a árvore do linchamento, e como consequência desse contexto, mães que choram, olhar e fazer uma observação dessa anatomia do julgamento de Jesus, ela não ficou presa no passado, ela acontece ainda hoje.
A maneira como Jesus foi julgado é a mesma maneira que os julgamentos se estabelecem na nossa sociedade. E estas violências, elas estão nas entranhas da estrutura social. Esse tipo de condenação que Jesus sofreu opera hoje sobre uma grande parte das existências em nossa sociedade, das pessoas em nossa sociedade. E aí, por que eu falei da árvore do linchamento? Porque eu estou fazendo uma citação muito específica do James Cone, que ele tem um livro que chama A Cruz e a Árvore do Linchamento. O James Cone, ele faz uma análise muito profunda sobre essa percepção e sobre essa compreensão que precisa estar muito explícita na nossa consciência. Porque ele diz e ele mostra que para nós entendermos a cruz de Jesus na América Latina e a cruz de Jesus nas Américas, para a gente entender essa cruz, a gente precisa tirar o olhar do céu, a gente precisa parar de olhar para o céu, para as coisas, para as místicas, e olhar para o chão, para a realidade concreta, para tudo que a gente está vendo. A gente tem que parar de ficar olhando para o céu, deslumbrando uma coisa que pode ser o porvir, pode ser, mas olhar para o chão da realidade e identificar em cada uma das existências como essa cruz está se manifestando. Porque senão a gente vai olhar para a cruz como um adorno de ouro, brilhante e deslumbrante, apaixonados de uma forma romântica a um meio e uma maneira de tortura. E olhar a cruz na nossa sociedade é tentar identificar quem são os crucificados do nosso tempo. Quem são os crucificados da nossa história. Como nós identificamos? E pode ser um escândalo para nós que nós nos encontremos nesse lugar. Pode ser que você se entenda como uma ou um crucificado da história. Pode ser que você se entenda como um ou uma destas pessoas vulneráveis na história. Fragilizadas, machucadas, estas sofredoras, estes sofredores. E essa é a provocação que Jesus faz para o Estado, é a provocação que Jesus faz para a religião, mas a provocação também que a sua trajetória até a morte nos faz. A cruz, que era linchamento legalizado em Roma, quando o Estado julga e executa um jovem no Brasil, um jovem negro, pobre, periférico, ele se usa e se valida das mesmas ferramentas, dos mesmos arquétipos, até mesmo simbólicos religiosos, para justificar a sua violência. E aqui eu preciso fazer, não tem como, uma profunda fala pastoral e profética que vai de encontro a um cenário. Eu vou fazer essa pergunta. Onde estava Maria, mãe de Jesus, no momento que ele foi crucificado? Quem sabe me responder? No momento da execução de Jesus, onde estava Maria? Aos pés de Jesus. Muito embora os de seus discípulos estivessem foragidos com medo da perseguição, os religiosos e do Estado, aos pés da cruz, quem estava lá era sua mãe.
Talvez a mãe de Jesus fosse uma das primeiras mães de maio. Uma das primeiras mães que chorava a morte do seu filho pela injustiça do Estado e pela injustiça da religião. E nós assistimos em rede nacional quantos corpos favelados, executados pela mão do Estado, justificados, celebrados pelos religiosos do nosso tempo. Olha, meus irmãos, sinceramente, se essas coisas não forem iluminadas na sua consciência, você não conseguir fazer um parâmetro da realidade do primeiro século com a realidade de 2026, a gente fecha os textos bíblicos e a gente para por aqui. Porque nós estamos caminhando para uma sociedade que tem se manifestado com o mesmo modus operandi. Tem se operado dessa maneira. Então, toda vez que você olhar para um religioso e as suas aspirações são por poder, questione esse religioso. Toda vez que você vê esse mesmo religioso desenvolvendo conluio político com o Estado, significa que a união dessas duas forças provocará, sem precedente, morte, violência e eliminação de corpos, existências, especialmente dos mais vulneráveis. Não há outra forma, não há outra resposta. Sangue será jorrado. Vidas serão interrompidas. E nós estamos vendo, nunca, como na história do nosso Brasil, a união dessas forças cada vez mais latentes e sendo cada vez mais relevante no interesse de retomar o seu domínio, o seu poder sobre a consciência do povo. E pasmem, nós vamos viver, e estamos próximos disso acontecer, a maior maldição do nosso país, que é se tornar a nação mais evangélica na história. Pela primeira vez na história, nós seremos uma nação com maior número de evangélicos do que católicos. E essa tem sido, infelizmente, mais um assombro do que uma notícia de louvor. Porque grande parte desse sem número de pessoas tem sido manipulada por argumentos destes Caifás, destes religiosos mal intencionados. E essa é a minha denúncia. De que lado nós vamos ficar? E para quem nós abriremos a nossa consciência? Porque eu tenho instigado a minha comunidade a não ouvir outra voz senão a voz de Deus na sua consciência. Toda vez que o Rafa prega, ele dá para vocês insumos, todos os insumos necessários para que vocês cheguem na casa de vocês, abram os textos bíblicos e perguntem para a Bíblia, dizendo, será que isso que o Rafael falou tem sentido ou não? Inclusive os autores que eu cito, como James Cone, como tantos outros, procure saber. Leiam esses autores e autoras. Tente compreender e fazer o parâmetro do primeiro século e o que está acontecendo agora, porque parece que a gente só está fazendo uma aula básica de história. Mas mais do que isso, a gente está fazendo um resgate da realidade concreta que está se estabelecendo no nosso tempo e que a gente precisa se posicionar de alguma maneira, porque o evangelho de hoje continua sendo o mesmo evangelho que Jesus propagou no início da sua jornada, que
que é o evangelho da solidariedade. O evangelho da solidariedade daqueles que são perseguidos, daqueles que sofrem, os crucificados da história. A cruz aproxima Deus dos injustiçados na terra. Esse é o resultado da cruz, ou seja, desse símbolo, que agora sagrado, compreendido, sagrado, traz para nós como algo importante para o nosso saber. A cruz é esse elemento que aproximou o sagrado, que aproximou Deus aos injustiçados da terra. A mim e a você. Foi através da cruz que Deus conheceu que a gente sente na pele, no chão da vida, da lida. O corre, da dor, do trabalho, do sofrimento. Quando você chega aqui cansada, sobrecarregada, sofrendo, quando você traz sobre a sua história abuso, machucaduras, sofrimentos, quando você traz uma carga na sua bagagem, que muitas delas, como disse bem a Fernanda, estão às vezes até escondidas, porque elas nos violentaram emocionalmente tanto que a gente deixou naquele quarto escuro, fechou a porta, trancou lá e vez outra ela nos atormenta. E a gente tem essa dificuldade de encerrar esse ciclo ou de ressignificar essa experiência. Porque, de certa forma, esse quarto escuro e esse sofrimento é a cruz que a gente carrega. Então eu e você somos, de fato, os crucificados de 2026. E trazemos, sim, ao chegar num lugar como esse, as nossas orações, os nossos pedidos. Muitos deles repetidos, mas necessários. Para que possamos ser diante do sagrado francos, verdadeiros e reais. Porque é melhor você vir para uma comunidade de fé, para uma igreja em que você possa se despir de todas as suas mazelas, inclusive também da sua arrogância, e falar com Deus em sinceridade, do que chegar aqui e ter que repetir a oração que o pastor vai te ensinar. Porque, sinceramente, meus irmãos, eu não vou conseguir fazer uma oração mais sincera do que a sua diante de Deus. Porque eu não sei, quem sabe o que acontece dentro de você é você mesmo. Então, nada mais sincero do que dizer diante de Deus o que está batendo aí dentro. O que tem te machucado. Qual é a tua cruz? Nós não fomos chamados para ir para a igreja para terceirizar a nossa oração. Mas para chegar diante do sagrado e dizer, Senhor, eis-me aqui. E essa é a minha condição. E, sinceramente, o que dói, eu nem consigo traduzir em palavras. Isso é uma oração. O Deus que sonda e sabe de todas as coisas nos visita. E que discerne no nosso corpo, na nossa história, no chão da nossa trajetória, a realidade presente nas nossas entranhas. É um Deus vivo. E essa vivência, ela não é superficial, ela é de dentro para fora, ela acontece, ela jorra. E quer jorrar vida de dentro para fora em nós. Para que nós sejamos, todos e todas, gente liberta, plenamente. Porque é essa plenitude de libertação que Jesus convocou para os seus filhos e filhas. E que provocou o Estado, o sistema, a religião. Porque é melhor uma religião que te aprisiona do que uma religião que te deixa livre. Uma religião que te aprisiona
faz você seguir as regrinhas do jogo. E aí você vira uma soldadinha de Jesus, do Jesus que eles criaram. Um soldadinho do Jesus que eles criaram. Um Jesus militar. Um Jesus em cima de um cavalo branco com a espada na mão, dizendo: obedeçam, senão vocês vão para o inferno. Ou você pode seguir o Jesus que veio num jumentinho, manso, sem armas, entregue às mãos do Estado e do poder religioso, para ser torturado e morto, humilhado, cusparada na cara, envergonhado, e tomando sobre si o quê? A nossa cruz, as nossas dores. Nossa caminhada até a Páscoa, meus irmãos, ela nos exige posicionamento. E essa série nada mais é que a preparação para o nosso coração chegar até a Páscoa e produzir a celebração de maneira genuína. Para a gente não chegar na Páscoa e achar que é só ovo de Páscoa. Ou para a gente não chegar na Páscoa e achar que é só um rito religioso que a gente, diante da cruz, faz a nossa mística e está tudo certo. A gente precisa de reconhecimento, a gente precisa saber o Deus que a gente adora. E é nessa trajetória que nós somos incentivados, porque em um mundo cheio de Pilatos, num mundo que o que mais a gente vê é os Pilatos lavando as mãos, o que mais a gente vê é um monte de Caifás manipulando a fé e a consciência das pessoas. A igreja de Jesus, ela não pode ser uma multidão que está dizendo crucifica-o. A gente não pode ser esse tipo de gente. Já pensou? De repente a gente, ouvindo o discurso de Caifás, dos religiosos, indo para Paulista e dizendo crucifica-o, 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 morte a essas existências, morte a esses corpos. Eles não têm direito de existir. Matam, tirem eles daqui. Esse é o discurso do nosso tempo. As pessoas vão a Paulista e elas dizem morte ou expulsem. Nós não queremos eles aqui. A cruz, meus irmãos, ela foi real. A injustiça, ela foi real. A dor sentida, ela foi real. Nós precisamos encarar a sexta-feira da paixão, antes da gente sentar na mesa da Páscoa. Nós precisamos encarar a sexta-feira da paixão antes de celebrar a ressurreição. E eu sei que talvez para alguns a minha pregação deve ter sido dura demais, porque diante das cargas que a gente traz, chegar aqui e ouvir tudo que eu estou dizendo, chegar aqui e reviver a sexta-feira da paixão, pode ser pesado demais. Mas o meu interesse, meus irmãos, não é te aterrorizar, mas é fazê-las identificados a essa cruz. Porque é o que Jesus fez. Se identificou a nossa dor, se identificou ao nosso sofrimento e nos acolheu para uma jornada rumo à libertação, rumo à ressurreição. A Páscoa vem e nós estamos em direção a ela. Que a nossa comunidade possa ser reconhecida não como uma comunidade que apedreja, não como uma comunidade que grita crucifica-o, mas que a nossa comunidade seja uma comunidade que está comprometida e indignada com toda a injustiça, com todo o sofrimento. E que está confiando
que a última palavra é a ressurreição. A última palavra é a palavra de Jesus. Quero orar com vocês. Seus olhos fechados, se possível. A minha oração é a oração de Deus e para Deus. A minha oração é uma carta para o Deus de toda a justiça e de todo consolo. Nós olhamos para a cruz não como um adorno, olhamos para a cruz não como um símbolo místico, mas como a prova de que o Senhor sofreu a nossa dor e foi literalmente moído pelas nossas injustiças. Perdoa, Senhor, a tua igreja. Perdoa, Senhor, principalmente quando ela se aliou ao império, que se aliou aos sistemas políticos de morte, repetindo as narrativas de Caifás e de Pilatos. Mas, Senhor, continua com o seu olhar sensível ao povo que sofre. Continua, Senhor, com o seu olhar identificado, porque nós pedimos hoje que todos os corpos que foram criminalizados, mortos e injustiçados, especialmente, Senhor, as pessoas que estão aqui presentes, que vieram, Senhor, com as suas cargas e sobrecargas, e que precisam, Senhor, ser libertas de todo peso, de todo sofrimento, que elas possam ser amparadas pela tua graça e pelo teu amor. Que elas possam se reconhecer na cruz contigo, porque esse sofrimento está identificado. Mas mais do que isso, compreender que neste gesto de Jesus, de profunda entrega, o seu presente maior é: filho, filha, eu te tiro dessa condição. Eu te dou nova perspectiva, eu te dou a nova possibilidade, um novo caminhar, um novo jeito de viver, que não é esse jeito sofrido. Eu te dou possibilidades de você viver agora fora da mão destes que te violentaram. Eu te dou agora a possibilidade de você viver uma vida livre, longe da mão daqueles que te manipularam, que te roubaram. Libertação. Sereis livres, verdadeiramente livres. A promessa de uma libertação plena sobre as nossas vidas e os nossos corpos se estabelece nesse dia sobre nós, em nome de Jesus. Traz, Senhor, afeto, amor, consolo, justiça. Faz, Senhor, com que cada uma destas pessoas aqui presentes e as que nos acompanham sejam impactadas pelo seu amor e pela defesa da vida que vem do seu Evangelho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Orienta, Senhor, os nossos corações e orienta também as nossas expectativas para o futuro, para o porvir. Orienta, Senhor, as nossas expectativas e nos faz, Senhor, conscientes. Nos dá, Senhor, a consciência para seguir. Em nome de Jesus, que foi o condenado que venceu a morte. Que venceu a morte. Que venceu a morte. Amém. O amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todas e todos. Você saia daqui com a sua fé firmada no verdadeiro libertador. Não numa religião imposta por um império e por um sistema, mas seus pensamentos firmados numa espiritualidade que o liga à manifestação mais profunda do sagrado, exposta na face de um Cristo Jesus que nos amou. Sejam todos e todas abençoados. Saiam daqui acolhidos por essa graça e por esse amor.
Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Não deixe de dar um abraço bem caloroso e abençoador em todos os presentes.